Dia 19 de agosto de 2021. Então nós vamos continuar aqui os nossos estudos. Estamos no capítulo 7, na página 74, tá? Na parte 2. Então esse vídeo é o vídeo 2, é o vídeo do capítulo 7 deste livro maravilhoso e magnífico, A Realização da Unidade, de Joel Solomon Goldsmith. Não atrair para nós mesmos, mas viver na consciência da realização. Então o título é bem sugestivo, né? Não atrair para nós mesmos, ou seja, usar o campo eletromagnético de uma forma inteligente. Viver na consciência da realização, ou seja, se unificar com a consciência una, se unificar com a consciência perfeita, harmoniosa e amorosa de Deus. Quando nos abrimos na compreensão de que a nossa suficiência é a graça de Deus e que a graça de Deus não é uma coisa, mesmo que ela apareça visivelmente em nossa experiência como uma coisa, temos a alegria de saber que o que quer que venha a nós vem como um presente de Deus. Parece vir através de outros, mas quando vem com a graça de Deus, não diminui o que os outros têm, pois Deus não beneficia um em detrimento de outro. Então Deus não beneficia um em detrimento de outro, ou seja, Deus não tira de alguém para dar para outro. Deus, ele flui, fabrica da sua própria energia abundantemente para todo mundo ser abundante e ganhar o máximo que puder ganhar nesta vida aqui. Então não existe falta e escassez, gente. A energia de Deus, ela é abundante para o mundo inteiro. A crença humana em dois poderes é que afasta desta percepção e daí que surgem todos os sofrimentos humanos. A visão materialista da vida é o que precisa. A visão materialista da vida é que precisamos do dinheiro, da terra ou do país da outra pessoa. Precisamos disso ou daquilo de outra pessoa. Nós não precisamos. O que precisamos é da graça de Deus. Olha só. Se unificar com todos, se unificar com essa graça, com esse bem, com esse amor. Mas para isso a gente precisa entender a questão de estarmos aqui em evolução nessa terceira dimensão. E no reconhecimento disso, podemos ter graça porque ela existe dentro do nosso próprio ser. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Permaneça nessa palavra e depois deixe o suprimento fluir. Nem sempre vem de ou através daqueles de quem podemos esperar. Na verdade, raramente acontece. Lucas 15:31. Como que funciona isso? Nem sempre vem da pessoa. Vocês se lembram uma história que o professor fala, que você vai tomar um café e tem um negrão parado lá que porta a informação de uma oportunidade para você conquistar um emprego que você quer, o carro que você quer, ou aquela pessoa que você não gosta, ela tem a informação que pode elucidar para você ou dar a oportunidade para você de conquistar o que você está procurando. E o que afasta a gente dessas oportunidades é a desconexão da consciência una de Deus. Por quê? Porque a gente tem preconceitos, a gente tem tabus, preconceitos, tá? Não vou falar com aquele negro, ou não vou falar com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, né? Aquela pessoa é isso e aquilo e aquele outro. Então, todas essas crenças, esse bolo de coisas que existe na psique, nessa nuvem que está aqui sobre nós, faz com que a gente se afaste de tudo de bom que Deus está provendo, mas nem sempre vem daquelas pessoas que a gente acha que vem. Pode ser, vem de pessoas estranhas muitas vezes, não da família. Lucas 15:31. Como você bem sabe, a economia dos Estados Unidos sempre prosperou através da criação ou descoberta de coisas que não existiam ontem. Novos materiais, novos métodos e novas abordagens. Dos problemas industriais e científicos. Após a Primeira Guerra Mundial, a nação sofreu um grave choque econômico porque os fundos não estavam mais sendo canalizados para projetos de guerra. E isso resultou na recessão ou depressão no início dos anos 20, depressão de 29.
Naquela época, foi o desenvolvimento e o crescimento fenomenal da indústria automobilística, uma indústria relativamente nova que quebrou essa depressão em 6 meses e nos colocou novamente no caminho da prosperidade. Assim tem sido sempre. Este país teve sucessivos períodos de prosperidade, não adquirindo o que alguma outra nação tinha, mas pelo desenvolvimento espontâneo de algo novo, algo que veio à expressão sem tirar de outros e que deu a outros a partir de uma abundância recém-descoberta. Então, gente, o mundo das ideias, a criação, o insight, um novo produto, uma nova forma de trabalho que vem à sua consciência quando a gente deixa a centelha trabalhar, o todo trabalhar. Então não é o que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer para ganhar, não. É o que o todo quer fazer. Então a gente precisa sair fora. Saímos fora e deixa ele resolver o que a gente vai fazer. Eu tô com um impasse aí, tá? Tô com um impasse muito forte que tá me acontecendo e eu tô deixando a centelha resolver. Até agora não veio resposta alguma. Já faz uns 3 dias que eu venho meditando sobre o assunto e até agora não me veio nada ainda, mas a calma, a espera que ele vai agir no determinado tempo dele, não meu. Uma vez que nós, como indivíduos, chegamos à realização de que não precisamos de nada que já esteja manifestado neste mundo, não teremos que criar nada. Olha só isso aqui, gente. Uma vez que nós, como indivíduos, seres humanos, cheguemos à realização, ou seja, o conhecimento de que não precisamos de nada que já esteja manifestado neste mundo, não teremos que criar nada. A história do co-criador consciente, né, gente? Da onde? Quem que cria conscientemente? Tudo o que teremos que fazer é nos abrir à graça. Então tudo nos é dado pela graça. A nossa manifestação aqui é pela graça. A nossa vida é pela graça. Respirar, sentir, é pela graça. E então, uma ideia para um novo produto a ser fabricado. Olha só o que eu falei antes das ideias, ó. Um novo talento, uma nova maneira de apresentar algo já existente. Um novo assunto poderá nos ser revelado. Olha aí o treinamento consciente, né, gente? É isso. Sempre será uma coisa nova ou outra expressando como o fluxo infinito do suprimento. Então, a partir do momento que a gente deixa a centelha trabalhar, deixa Deus operar em nossa vida, saímos fora, né? Saímos fora da inclinação do nosso próprio entendimento, como diz no versículo de segunda-feira. Não te inclines no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, ele colocará novas ideias em sua consciência, na sua percepção, no seu modo de vida. Bom, vou fazer assim agora, vou começar um novo trabalho e tal. É isso, gente, é isso. Tá? Nós precisamos apenas aquietar a nossa mente turva de pensamentos negativos, nebulosos, dessa massa crítica que se criou ao longo dos anos de história do nosso planeta Terra. As sombras dos nossos pensamentos. Transcender isso para se conectar com a mente divina. Um excelente exemplo desse princípio pode ser encontrado na mudança que ocorreu na economia do Havaí. Durante anos e anos, a prosperidade nas ilhas se baseou principalmente no aumento da produção de açúcar e abacaxi, como se açúcar e abacaxi fossem a única base para a estabilidade econômica e o bem-estar naquela região. E o que aconteceu para mudar esse quadro? Agora o Havaí descobriu os turistas. E camisas aloha e mumus, vestidos. Os vestidos, né? Mumus. Os vestidos aqueles havaianos, aqueles coloridos. Com estes novos produtos floresceu uma nova prosperidade. Então, vocês viram que foi criado através desses novos produtos, surgiu uma nova prosperidade, novos clientes e chamou a atenção de pessoas que iam lá para comprar as roupas havaianas que eram muito bonitas, uma nova criação, um estilo diferente, um estilo alegre, diferente de vestir. Assim é conosco. Em nossa vida individual, vamos perceber que não precisamos de nada um do outro.
Devemos ter o prazer de compartilhar o que temos uns com os outros, mas não precisamos de nada de ninguém, porque temos acesso ao reino de Deus dentro de nós. Não precisamos nada, porque o suprimento invisível ele está no centro do nosso ser. E aonde está esse centro do nosso ser? Dentro de nós. Mas precisamos aquietar a nossa mente, precisamos jogar fora no lixo todas as crenças que a gente tem, negativas, sobre outras pessoas, sobre nós e sobre os outros. Nos perdoar e perdoar os outros. Quando o Pai se revela, é em infinitas capacidades, infinitas quantidades e infinitas qualidades. Uma infinidade de bens é sempre uma nova ou diferente, uma forma que é original, uma forma que acrescenta ao bem do mundo em vez de tirar dele. Ou seja, a gente vira um multiplicador, a gente vira multiplicador da verdade. A gente começa a compartilhar com o mundo o bem, a essência, o conhecimento, as palavras que fazem bem. Aqui nesse estudo, gente, pessoas estão... a gente vê pelos comentários aqui abaixo, né? Pessoas que estão entendendo a palavra. Como que isso acontece? Através do nosso deixar fluir. Porque não é o Roberto que fala aqui. O Roberto é apenas um canal. Então, quando o canal ele deixa o estudo passar, ele deixa a informação chegar até ele, ser transmitida, a coisa flui. As outras pessoas entendem e assim por diante. Se pudéssemos atrair para nós todo o dinheiro do mundo, não teríamos prazer nisso, porque nosso coração se partiria. Se pudéssemos atrair para nós todo o dinheiro do mundo, não teríamos prazer nisso. Porque essa é uma coisa banal, né? Você acordar de manhã no meio do mundaréu de dinheiro. Dormir no meio do mundaréu de dinheiro. Comprar aquilo. Ia ser muito monótona essa vida. Porque ia ser uma zona de conforto infernal, gente. Então não é que a gente não tenha dinheiro, não. A gente precisa primeiro se conectar com a fonte disto. Apenas a conexão com a fonte disso é que nos tira de todas estas dificuldades da vida humana. Porque a gente transcendeu a vida humana. Agora, o caminho é fácil? Eu não disse que o caminho ia ser fácil. É difícil o caminho. Por quê? Porque a gente precisa parar de botar força nas coisas materiais. Deixar de lutar por aquilo que é material e lutar por aquilo que é seu, a ti, a quem já pertence. Frase, página em branco, livro Caminho Infinito. Então, quando já pertence a você, você deixa, você solta e você se conecta com você mesmo e você procura isso dentro de você, essa paz, essa calma, essa fala mansa e gloriosa pela graça divina. E aí começa a florescer, é de dentro para fora, é uma emanação. É emanar, é emanação. Foi assim que nós estamos aqui, nós somos emanados de dentro para fora. Continuamos dentro do todo, mas estamos aqui, encarnados, carne e osso, cada um com suas histórias, cada um com as suas vivências de N encarnações para chegar a conhecer a verdade. Porque nosso coração se partiria, porque olhando para os muitos sem ele, mas olhando para os muitos sem ele. Por quê? Porque a gente viria, por exemplo, se 2 ou 3 manifestassem todo o dinheiro do universo, mas o resto estaria naquela sofrência, como os nossos irmãos da África, nossos irmãos aqui das favelas brasileiras, das vilas, tudo isso, gente. Então, o que é o mais importante? Conhecer a palavra, compartilhar a palavra para que todos conheçam a verdade, que todos saiam do sofrimento mental da mente carnal. Mas é uma experiência alegre poder aumentar os bens deste mundo, poder olhar para o nosso mundo particular e sentir que, de alguma forma, temos sido responsáveis por trazer um aumento do bem para o mundo inteiro. Porque aí quando a gente começa a compartilhar, outras pessoas começam a entender, começam a realizar, a gente cria essa satisfação porque a gente está compartilhando, lançando o pão às águas. Não é isso que a indústria corretamente entendia
não é isso que a indústria corretamente entendida está fazendo hoje? Não é exprimir o que temos de bom e aumentar o fluxo de fornecimento em todas as direções? A indústria é uma atividade que deve ser a expressão humana da graça de Deus. E muitas vezes, quanto maior a indústria, melhor ela é para todo mundo. Às vezes, temos medo da grandeza. Discurso de Nelson Mandela. Temos medo do potencial que temos dentro de nós. Não percebendo que se não fosse pela grandeza, não teríamos muitas das coisas que temos agora. A grandeza não tira do mundo, ela dá ao mundo. Por quê? Porque a essência do mundo é infinita. Quando uma nova ideia surge, seja o automóvel, o rádio, a televisão ou o avião, tenha certeza de que alguém tocou a consciência cósmica e tirou dela seus segredos. E sempre que isso acontecer, a humanidade será enriquecida. Toda a história da humanidade, a gente, veio de uma criação. Uma criação, Thomas Edison, o nosso daqui, Santos Dumont, Thomas Edison, e assim por diante. Pessoas que, Harrison Ford, pessoas que se sentaram e se conectaram e acreditaram em suas ideias para trazer alguma coisa para revolucionar o mundo da tecnologia, automobilístico, o mundo das aeronaves, né, a luz, trazer a luz, a lâmpada, energia elétrica, rede elétrica. Então, todos nós temos esse potencial, meus irmãos, todos nós temos esse potencial. Então, o caminho infinito a flecha do caminho infinito, ela atinge um único ponto central, que é a percepção consciente da presença de Deus. Quando isso acontece, quando isso reverbera em nosso coração, em nosso ser, nosso sentimento total, humano também, nós temos acesso a essa consciência que cria abundantemente e instantaneamente tudo novo para nós. Ou seja, a gente começa a transformar nossa vida pelo entendimento e pelo sentimento. E aí surgem novas ideias. Em nosso estágio atual, pode haver alguns males ligados à expansão industrial e restrita porque o mundo ainda não foi levado ao lugar do amor fraterno, de amar o próximo como a nós mesmos. Devemos ser gratos, entretanto, por vivermos numa época em que o amor fraterno está começando a ser praticado. Vamos todos nos regozijar quando algo novo, espontâneo e grandioso entrar em pensamento, seja em seu pensamento ou no meu, porque ele está acrescentando para o todo. Não trabalhemos com a ideia de atrair do mundo para nós, mas sim de viver na consciência da realização. Quando nós nos conectamos com a consciência da realização, nada nos tira do centro. Nós apenas temos um foco só, que é viver sobre esta graça divina. Tá? A importância do indivíduo. Aí aqui é um subtítulo, tá? Estamos ainda na parte 2, capítulo 7, então o subtítulo desta carta de Joel de 1964, tá? A importância do indivíduo. Você pode acreditar que enquanto seguir seu próprio caminho, doce, sem incomodar, ninguém estará vivendo sua própria vida. Você pode acreditar que enquanto seguir seu próprio caminho, doce, sem incomodar ninguém, estará vivendo sua própria vida e que ninguém mais será afetado por isso. Você pode pensar que não é importante, que é desconhecido ou que não tem influência. Esse é o estado de pensamento mais desastroso que você pode entreter, viu? Quando nós não incomodamos ninguém com a palavra, quando nós não instigamos ninguém, quando nós não ajudamos ninguém, quando nós não afetamos ninguém, que a gente vive só para nós, é esse o pensamento que nos afasta de todo o bem necessário. Não havia ninguém mais sem importância do que Thomas Edison. Olha aí, foi falado nele antes, olha só. Thomas Edison, quando ele vendendo jornais em trens, muito depois de meados do século XIX, mas veja, o que ele realizou?
Não havia ninguém com menos influência, dinheiro ou posição no mundo do que Mary Baker Eddy, nos primeiros anos quando ela estava tentando estabelecer a ciência cristã. Mas pensem na bênção que seu trabalho tem sido para o mundo. Toda pessoa que já realizou algo valioso descobriu que se viver sua vida preocupando-se em obter sabedoria para si mesma, não poderá mantê-la engarrafada. Ou seja, quando nós temos o conhecimento, gente, a gente não suporta, a energia vem, flui de nós. Eu já tentei mil uma vez pensar, por que eu vou fazer um canal para compartilhar isso? Eu vou ganhar dinheiro com a mecânica quântica, com os ensinos do Joel não existe isso, gente. Não existe a gente fazer para nós. Existe a gente compartilhar abundantemente com os irmãos este conhecimento. Para quê? Porque nós precisamos prosperar nesse mundo, todos nós. Mas através do quê? Através do conhecimento da verdade. Prosperar através do conhecimento da verdade, através de viver pelos princípios do conhecimento da verdade. Ela tem que se espalhar. Não havia ninguém mais sem importância do que Jesus Cristo como um rabino. Hebreu, mas quão verdadeira foi sua profecia. Minhas palavras não passarão, não elas, nunca passarão, e nunca passaram e nunca passarão. Elas vivem na consciência, aguardando nossa demonstração neste dia. Marcos 13, 31. Não há ninguém, especialmente em um mundo livre, que seja realmente sem importância. Nem há ninguém que possa viver única e exclusivamente para si mesmo. Mesmo que pareça estar fazendo isso, o que está ocorrendo em nossa consciência é uma influência e, portanto, se estivermos estudando estes princípios apenas para descobrir qual é o segredo da vida, em algum momento eles farão algo à nossa vida e, por fim, através de nós, a vida de outra pessoa. Não temos como saber o quão difundido isso pode ser com o tempo. Existem pessoas sem importância neste mundo, e são todas as pessoas que acreditam que não têm importância. E é isso que as mantém sem importância. A verdade é que você e eu somos importantes, e não somos apenas importantes um para o outro, mas somos importantes para o mundo inteiro. Não podemos deixar de ser uma bênção para os outros se nossa atenção estiver em buscar e pesquisar os segredos da vida. Então, gente, assim, quando eu descobri isso e quando eu comecei a tratar desses assuntos, mecânica quântica, ressonância harmônica, eu estava trabalhando em uma empresa, ganhando muito bem. E começou a me dar uma pane na cabeça, por que eu precisava daquilo ali, né? Tava trabalhando, e aí começou a acontecer coisas fora dos padrões do que eu estava realmente estudando, né? Então, automaticamente eu fui demitido, né? Então veio o que sempre vem, né? Começar assim, a vir as limpezas, e aí eu fui para o marketing multinível. Também foi outra coisa que o ego, que quando a gente entra nesses assuntos, a gente começa a ir pelo ego primeiro, né? A inflação do ego. E a gente foi para o marketing multinível, e o marketing multinível também, ele prosperou por um tempo, depois retornou à tona de novo a escassez, e aí depois a gente veio a transição para um trabalho, aí a gente prosperou, veio de novo a limpeza, veio a pandemia, e nós estamos aqui nos reerguendo novamente. Então assim, em 3 dias eu ergo esse templo novamente. Então é assim, gente, e hoje, né, a gente está no caminho espiritual, aprendendo a se desenvolvendo nestes princípios. Todos nós temos problemas, todos nós temos problemas da vida humana, relacionamentos, mas a gente tem que instigar o porquê que isso acontece, tá? As pessoas são forçadas a julgar umas às outras, a botar culpa nas outras pessoas por aquilo que elas têm dentro delas, que é sombras psicológicas. É o resolver a questão interna delas próprias, né? Porque se a pessoa não tem conhecimento, como que a pessoa vai julgar o outro sem conhecimento algum? É muito fácil você atirar pedra numa pessoa sem conhecimento. Você tem que ter conhecimento para você julgar.
E quando você não tem conhecimento, e aí é muito fácil falar, só ele tem razão, só ele quer ter razão. Não é. Não é só ele que quer ter razão. É que assim, quem tem conhecimento, quem sabe conhecimento, não é que queira ter a razão. A pessoa está explicando como que funciona o universo. Apenas a explicação de mecânica quântica já levanta sombras. Agora, quem dirá esse estudo do Joel aqui? Que isso aqui, gente, ele vem e afirma entre linhas que não há mal, não há bem humano que possa prosperar infinitamente, que é apenas a graça divina que prospera e que sustenta este universo. Então não adianta, o ego é contra isso, o ego não aceita isso. Então, é por isso que a gente sempre fala, né? É preciso ter paciência, estudo, meditação e prática para a gente poder chegar nesses conhecimentos, poder absorver, estudar, meditar, primeiro limpar a consciência para depois começar a desfrutar das graças divinas que vão chegando através da nossa, primeiro, né? Da ferramenta que a gente tem, que é a nossa mente, e da nossa consciência, estar consciente desta presença, estar sentindo a presença, porque espiritualidade é sentir a presença de Deus, não é idealização. Idealização é pensamento, é conceito. Então a gente está falando aqui em conceitos, tá? A gente está falando em conceitos. Agora você vai pegar esse estudo, você vai meditar, você vai procurar sentir essa paz interior dentro de você, que é a sua própria energia. Quando você começa a sentir a sua própria energia, você já está experienciando a espiritualidade. Sentir que quem está ali é o próprio Deus manifesto, é o Espírito invisível, infinito, amoroso, onipresente, onipotente, onisciente, que está ali com você naquele determinado momento, em todo o seu redor. Então você é um com o todo, é uma partícula do oceano, mas você se funde com o oceano instantaneamente. Então, isso é espiritualidade, isto é sentimento, é sentir a espiritualidade, é conexão com o todo, tá? Mas precisa botar a mão no fogo para se queimar. Não basta dizer fogo, se nós falarmos fogo é uma idealização. Eu vou ter várias imagens de fogo, vai aparecer na minha mente um prédio pegando fogo, uma casa, um carvão aceso para fazer um churrasco e assim por diante. Mas eu preciso encostar a mão no fogo para sentir o fogo. E aí eu vou me queimar, e aí eu vou dizer, existe o fogo mesmo. É a mesma coisa, né? Meditar para quê? Para a gente sentir esta paz, essa harmonia. Mas vai ser de uma hora para outra? Não, não vai ser. Por quê? Porque a gente tem um imprint formado em nossa consciência. A gente precisa movimentar, desdobrar esta consciência, expandir para começar a limpar. Expande, limpa a consciência e aí você sente a graça e a presença desse Espírito, porque já está aqui conosco. Não tem nada afastado, mas é a nossa percepção da realidade que a gente não tem a percepção da própria realidade. Então é preciso estudar para trocar a crença. E é preciso meditar para sentir, começar a entrar em contato com essa energia que está dentro de nós, que é o centro do nosso ser. Com isto não quero dizer que todos na Terra devam ser um místico religioso ou um curador espiritual. Esses princípios espirituais se manifestarão em novas formas de música, novas artes, novas formas de literatura, novas descobertas científicas. Nunca se esqueça disso. Nossa maior responsabilidade é vivermos por princípios espirituais e, através do desenvolvimento de nossa consciência espiritual ou das faculdades da alma, que a gente falou recentemente, trazermos mais belezas e harmonias a este mundo do que ele jamais conheceu. Seria um comentário muito triste o propósito de seguir o caminho espiritual e acreditar que estamos dedicando nossas vidas apenas para tornar alguns de nós um pouco mais confortáveis em nossos corpos. Toda a cura nos serve como testemunho do que aqui está um princípio de vida que, quando compreendido e praticado, trará harmonia. A harmonia do corpo, sim. A harmonia da mente, sim. A harmonia do bolso, sim. Contudo, ir destas para novas formas infinitas de harmonia, beleza, boa vontade e paz é o objetivo final do modo de vida espiritual. Por quê? Porque a gente se conecta a tudo.
Vamos mais um pouquinho aqui então. Mais um subtítulo aqui, ó. A barreira para a realização individual. O que há em todo o mundo que nos impede de ser infinitamente sábios e infinitamente amorosos? O que há neste mundo, né, que nos impede de ter essa percepção consciente de Deus e ser sábios e infinitamente amorosos, né? Ter o amor incondicional. O que impede, né? Nada mais, nada menos do que esta influência humana mesmérica que foi construída ao nosso redor quando fomos concebidos. Então, nada mais, nada menos do que esta influência humana mesmérica que foi construída ao nosso redor quando fomos concebidos. A construção da persona é a representação que a gente tem perante a sociedade, familiares e tudo mais. Então, quando essa persona é construída, as pessoas têm uma idealização de você, é uma idealização. Essa vida é uma idealização, ela não é real. Então você se constrói, ou seja, Roberto, personal trainer, fulana, doméstica, E aí você tem as crenças, que você escuta da família, você escuta desde pequeno essas crenças, e você vai guardando, estão dentro da sua persona, essa crasta, essa casca, né, da cebola. E isso que impede a nossa sabedoria infinita e o nosso amor infinito. Por quê? Porque a gente tem barreiras que nos impedem de evoluir na questão disso. Então, muita gente que entra de supetão nesses conhecimentos tem um embate tremendo dentro de si. Ou seja, como o Joel sempre fala, nós somos destruídos por dentro porque há uma competição interna, um choque interno de realidades ali. E quando a gente começa a estudar isto, a gente quase surta. Por quê? Porque tudo que a gente conhecia como real não é real. Então a gente precisa de ter paciência, resignação, enquanto a gente não está imerso à prática diária desses estudos. Tá? Por exemplo, ler, a gente pergunta assim, como é que estão os estudos? Tá indo devagarinho. Então a pessoa ficou chocada com aquilo e qual é a crença que ela tem? É contra aquilo. Então como que a pessoa vai se entregar para a realidade se a crença dela é contra a realidade da vida? Então, é preciso ter resignação e paciência, né? Uma influência mesmérica que começa a dissolver-se no momento em que reconhecemos pelo que é e percebemos que não é poder. É verdade, ela não tem atuado como um poder em nossa experiência, mas isso é apenas porque aceitamos a crença mundial em dois poderes. E agora que sabemos que existe apenas um poder, que este poder nada é realmente nada, descobrimos que nossa consciência é uma entrada e saída para toda a sabedoria de Deus, para toda a arte, a literatura, a música, a ciência, tudo e qualquer coisa que é nosso direito inato. Na verdade, não é muito provável que a maioria de nós se desenvolva infinitamente em mais de uma direção, mas houve aqueles que se desenvolveram em 4 ou 5 ou 6 direções. Tais pessoas, e houve muitas delas na história do mundo, estão no nível cósmico. Nenhum hipnotismo ou influência mesmérica está operando em suas mentes para manter fora a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e o poder de Deus. E assim elas se tornam uma transparência através do qual a arte, a ciência, a literatura e muitas outras atividades valiosas podem fluir. Vocês viram o tamanho da importância da consciência do professor Hélio Couto aqui? Ele transfere a informação de todo o universo, ou seja, a consciência dele já se fundiu com a consciência cósmica, gente. Olha o tamanho da evolução espiritual de um ser desse. Por isso que eu digo que ele é aqui e tá no Brasil, hein? Vivinho da Silva aqui entre nós. Ele, Edgar Tolle, Joel passou por aqui, mas pegamos o professor Hélio Couto, que difundiu o conhecimento do Joel, difundiu a mecânica quântica, e ele se fundiu a sua consciência cósmica para trazer a verdade, trazer um novo modo de vida para nós e para nós
deixou em aberto isso para que nós pegássemos esse conhecimento e espalhássemos para o mundo inteiro. Olha a missão. Cada pessoa na Terra teria a sabedoria suprema, e esta crença mesmérica em dois poderes não a mantivesse afastada dela. Sem essa crença, há apenas uma consciência infinita se manifestando como consciência individual. À medida que você pratica o princípio de um poder e os dois princípios da impersonalização e da nadificação, você é levado a uma atmosfera espiritual mais elevada na qual você tem contato com outro plano espiritual e com a sabedoria do mundo. Lembre-se de que a consciência de Deus é sua consciência individual. Portanto, tudo que Deus é, você é. Tudo que Deus tem é teu. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Este tudo não se refere ao dinheiro, refere-se à vida, sabedoria, amor, paz, alegria e domínio. Observe a transformação que ocorre em sua própria experiência. Observe as limitações que são quebradas no momento em que você percebe que não há nada exceto esta crença universal em dois poderes, o impedindo para ser uma transparência para Deus, para a natureza infinita de Deus, para a infinita sabedoria, vida, amor e verdade de Deus. Esta crença não é poder e tem operado até agora apenas porque é inadvertidamente e inconscientemente. Você tem aceitado a crença mundial. Somente por causa disso ela tem funcionado. Mas à medida em que você anula qualquer crença falsa, ela começa a perder seu poder e em sua vida. E você se torna uma maior transparência para a sabedoria divina, o amor divino, a vida divina e o poder divino. A consciência divina é a consciência de cada homem e mulher no mundo, mas essa consciência não pode funcionar através da crença mesmérica em dois poderes. Ela não pode funcionar através do egoísmo, porque a natureza dessa consciência é uma consciência que expressa, dá e doa. A consciência de Deus é uma bênção para este mundo, fluindo continuamente como uma bênção. Temos dificultado sua operação, não conscientemente, mas porque em nossa ignorância aceitamos a autopreservação como primeira lei da natureza. Aceitamos dois poderes, aceitamos minha mente e sua mente, e depois nos limitamos pela pouca ou muita educação que temos, em vez de perceber que a consciência de Deus não conhece limitações. Ela incorpora a sabedoria infinita e a transmite a todos aqueles que fazem de si mesmo uma transparência para ela. Então terminamos aqui o nosso vídeo de hoje, dizendo, né, gente, que tudo isso que a gente leu aqui se resume a uma única coisa só. Transcendência do cérebro reptiliano, dois sistemas, luta ou fuga. Porque daí a gente se limita na nossa consciência em lutar, em fugir de algo, zona de conforto, deixar para lá, não vou mexer nisso, que pensar disso, a vida é assim, a gente vive debaixo de leis governamentais, leis judiciais e assim por diante, gente. Então, tudo se resume àquilo que a gente acredita. Tudo que a gente acredita que é real para você. Você acreditou, você intencionou, você emanou, você está atraindo aquilo para você que você tanto acredita. Certo? Então precisamos mudar as nossas crenças humanas, paulatinamente questionar tudo em nosso redor, tá? Questionar da onde vêm as vacinas, questionar da onde vêm os remédios, a química, do que é feito o remédio, como são manipulados os remédios, por que aquilo causa efeito em nós, o efeito placebo já trouxeram a homeopatia. Então tudo isso, gente, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a chegar a fundo, a gente toca a realidade, porque na realidade não existe química, não existe remédio que faça a gente ficar bem de alguma coisa. Só existe a percepção consciente com Deus que traz a paz interior, esse fulgor do divino que nos renova as nossas células, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos átomos são trocados de 3 em 3 meses, 90% dos nossos átomos do corpo. Então a cada 6 meses nós temos um corpo novo. E aí a gente está focado em doenças, focado em falta, carência e limitação. Então precisamos trocar esses pensamentos e essas influências, mas precisamos estar focados nos estudos, meditações e prática para a gente
ter essa consciência e ter esta firmeza e confiança no Espírito onipresente. Sem a confiança, sem entregar-se a esse Espírito, não adianta de nada. Então a gente precisa, por isso que é dito, né? Resignação, tempo, paciência, tá? Para a gente poder alcançar paulatinamente esta consciência e a gente poder gradativamente ir avançando passo a passo este caminho que é infinito. Obrigado. E eu vou deixar aqui abaixo, né, gente, como todo vídeo, o link do grupo de estudos, tá? Lembrando bem que esse grupo de estudos vai ter aulas, essas aulas têm uma colaboração de R$100 por aluno, tá? Porque nós vamos estudar, é um estudo profundo, é um estudo fechado, a gente vai começar desde o início, explicação de mecânica quântica, até os estudos metafísicos, estudos da Bíblia, ciência cristã e tudo mais, tá? Então vamos trazer coisas do Eckhart Tolle, estudos do livro do Eckhart Tolle, comparativos de estudo, para vocês verem que tudo se resume a uma única coisa só. Que todos os ensinamentos eles juntam numa coisa só, que é a realidade. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.